Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. Finalmente regressei depois da minha pausa de quase 2 meses e vamos finalmente voltar então com os vídeos. O caso que vos trago hoje é o caso do desaparecimento de uma menina chamada Anne-Marie Burr. O caso do desaparecimento dela permanece um mistério e o serial killer Ted Bundy é o principal suspeito neste caso e suspeita-se que ele poderá estar por detrás do desaparecimento da Anne-Marie e o desaparecimento dela talvez tenha sido o seu primeiro crime. Mas antes de irmos para o caso de hoje, quero pedir-vos que se inscrevam aqui no canal, deixem o vosso like, isso ajuda imenso, e inscrevam-se se são novos por aqui e gostam de conteúdo criminal. E agora vamos então para o caso de hoje. Anne-Marie Burr nasceu em Del Norte County, na Califórnia, a 14 de dezembro de 1952. Ela cresceu numa família extremamente católica, onde ela era a mais velha de 4 irmãos. Era filha de Donald e Beverly Burr. A mãe da Anne-Marie era uma pessoa que fazia questão que os filhos vissem o mundo como um lugar seguro, um lugar bom para se estar, e isso fez com que os filhos, em especial a Anne-Marie, acabassem por crescer a acreditar que não existia maldade e que toda a gente era boa pessoa. A Anne-Marie era uma criança que não via maldade em nada nem ninguém. E mais tarde, depois do desaparecimento dela, os pais vieram a arrepender-se disto porque realmente a Anne-Marie foi ensinada a confiar em todos, mesmo sendo estranhos. Na tarde do dia 31 de agosto de 1961, Anne-Marie esteve a brincar na casa de uma amiga e depois acabou por jantar em casa dessa amiga. Por volta das 8 da noite ela regressou a casa e mais ou menos por essa hora ela e os irmãos foram dormir. A Anne-Marie partilhava o quarto com a irmã mais nova, Mary, de apenas 3 anos de idade. Elas ficavam no andar de cima, enquanto os outros irmãos ficavam a dormir num quarto perto da garagem. Os pais da Anne-Marie disseram que naquela noite em específico o cão da família parecia estar bastante agitado e não parava de ladrar, a tentar alertar para alguma coisa, só que eles pensaram que fosse um gato ou outro animal ou qualquer som que estivesse a irritar o cão e acabaram por não dar muita importância. Pela madrugada, a Anne-Marie terá acordado e foi até ao quarto dos pais para lhes dizer que a irmã mais nova, a Mary, estava a chorar porque tinha tido um pesadelo, e então a mãe levantou-se e foi até ao quarto, acalmou a Mary e a Anne-Marie acabaram por adormecer e a mãe voltou para o quarto. Isto tudo terá acontecido por volta das 5 da manhã. Meia hora depois, pelas 5:30, a Mary voltou a chorar e a mãe voltou a levantar-se e foi novamente ao quarto, e é então que ela acaba por perceber que a Anne-Marie não estava na cama. É então que eles se perceberam que a porta da frente, que estava trancada obviamente, parecia ter sido forçada a entrada, uma tentativa que terá sido falhada, não conseguiram arrombar a porta, mas uma pequena janela que ficava na sala estava completamente aberta. No chão da sala existiam também rastros de terra e relva. No jardim eles tinham um pequeno banco e eles terão-se apercebido que esse banco terá sido arrastado para junto da janela para que alguém que veio de fora pudesse entrar na casa, e esse alguém teria então sequestrado a Anne-Marie. A polícia é imediatamente alertada e quando eles chegam, eles percebem logo que alguém de fora teria entrado na casa e teria então usado esse banco do jardim para poder alcançar a janela e entrar na casa. No jardim eles encontraram também várias pegadas que teriam sido feitas por alguém que calçava um número bastante pequeno e que estaria a usar ténis. Todos os pertences da Anne-Marie estavam na casa, nada tinha sido roubado, nada tinha sido levado, e já pela manhã um grupo de vários voluntários e também cerca de 100 soldados de Fort Lewis e 50 membros da Guarda Nacional acabaram por começar então as buscas pela Anne-Marie e procuraram em 75 quarteirões que rodeavam a casa da família. Procuraram em várias zonas residenciais, em várias áreas florestais. Acabaram também por chegar ao local vários mergulhadores que fizeram buscas em lagos e zonas de água que existiam por ali.
mas também nada se encontrou e o FBI acabou por se envolver no caso, mas só, tipo, envolveram-se, mas não começaram imediatamente a procurar porque eles achavam que não tinham pistas suficientes para achar que a Anne-Marie teria sido vítima de um rapto. Uma testemunha acabou por dizer à polícia que nessa manhã terá ouvido o que lhe pareceu ser gritos vindos de um carro em andamento. Esse carro teria uma matrícula da Califórnia, essa pessoa terá conseguido tirar a matrícula desse carro e conseguiu entregar tudo isso à polícia. E quando a polícia conseguiu localizar o condutor desse veículo, o condutor disse que aquilo que aquela testemunha disse que seriam gritos, na verdade seriam o rádio do carro que estaria avariado e fazia sons estranhos, parecidos com gritos. E a partir daí a polícia largou completamente esta pista. É por esta altura que, por algum motivo, as pessoas começaram a achar que os pais da Anne-Marie não estariam a contar tudo aquilo que teria acontecido naquela casa naquela madrugada e começaram a achar que os próprios pais poderiam estar por detrás do desaparecimento da Anne-Marie. Por causa de todos estes rumores e toda a desconfiança, os pais da Anne-Marie acabaram por se voluntariar para fazerem um teste do polígrafo que eles fazem e acabam por passar. A avó da Anne-Marie acaba por oferecer uma recompensa de $1000 a quem tivesse informações sobre o paradeiro da neta e vários voluntários acabam por se juntar a ela e sobem a recompensa para $5000. Enquanto tudo isto acontecia, a polícia continuava com as buscas e começavam a fazer uma lista de possíveis suspeitos. Mais de 1500 pessoas foram interrogadas e um desses suspeitos seria um vizinho adolescente que vivia próximo à casa da família. Ele foi submetido a um teste de polígrafo que ele não passou, mas depois ele fez outro e passou. E então, ok, deixou de ser suspeito. A polícia analisou também vários criminosos que foram presos por abusos sexuais que teriam sido libertados recentemente porque achavam que o motivo do sequestro da Anne-Marie seria por motivações sexuais. Então decidiram analisar a lista de todos esses suspeitos e chegaram ao nome de um homem de 31 anos chamado Hugh Brian Morse, que terá sido responsável pelo sequestro, abuso e morte de Candy Rogers em 1959. A Candy Rogers desapareceu em circunstâncias bastante semelhantes à Anne-Marie e o corpo dela acabou por ser encontrado 3 semanas depois do seu desaparecimento, sendo a causa da morte estrangulamento. No entanto, essa pista acabou por ser completamente descartada pelo polícia. Entretanto, já em junho de 1962, cerca de um ano depois do desaparecimento da Anne-Marie, um funcionário de um posto de combustível entrou em contacto com a polícia para os informar de que teria visto uma criança bastante parecida com a Anne-Marie, que estava na companhia de um homem e uma mulher que falavam de forma bastante agressiva com ela e essa criança parecia não estar muito confortável com aquelas duas pessoas. No entanto, esta pista em específico também acabou por ser descartada pela polícia. Entretanto, acabaram por receber mais uma pista sobre um homem que disse que tinha visto a Anne-Marie, mas depois acabaram também por descobrir que essa pista era falsa e que este homem apenas estava a tentar ficar com o dinheiro do resgate. Depois, em seguida, receberam a pista de uma pessoa que estava presa em Oklahoma que terá dito à polícia que ele e um amigo seriam os responsáveis pelo desaparecimento da Anne-Marie, terão sequestrado a Anne-Marie e o seu corpo estaria enterrado num campo, mas quando a polícia foi lá até esse local em específico onde estaria o corpo, não encontraram absolutamente nada. Em novembro de 1964, a polícia começou a investigar um homem chamado Ralph Everett Lark, que teria anteriormente sido o responsável pelo desaparecimento de Gay Lynn Stewart, uma menina de 10 anos. No entanto, quando a polícia foi até à casa desse suspeito para falar com ele, ele acabou por alvejar-se a ele próprio na cabeça e então a polícia nunca teve a oportunidade de falar com ele e esclarecer se ele estaria envolvido no desaparecimento da Anne-Marie. Como eu disse no início, um dos grandes suspeitos neste caso foi o próprio Ted Bundy, que depois de ter sido descoberto de todos os crimes que ele cometeu, se vocês não sabem quem ele é um serial killer, que entretanto depois terá sido apanhado mais ou menos nesta altura, e quando ele estava no corredor da morte, à espera do dia de ser executado, ele acabou por falar com um jornalista e terá dito
a esse jornalista que seria o responsável pela morte de uma criança. Ao investigarem o Ted Bundy, eles acabaram por perceber que ele cresceu e viveu bastante próximo à casa da Anne-Marie e, entretanto, esse pormenor acabou por sair na comunicação social e a mãe da Anne-Marie acabou por escrever uma carta ao Ted Bundy a perguntar-lhe se ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha dela. O Ted Bundy respondeu a essa carta enviada pela mãe da Anne-Marie e acabou por dizer que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela, porque na altura ele era apenas um jovem adolescente de 14 anos que nem sequer tinha autorização para sair sozinho à noite. Ele sempre afirmou que começou os seus crimes em 1969, mas a polícia tinha razões para acreditar que o desaparecimento da Anne-Marie poderia ter sido o seu primeiro crime, que ele podia ter cometido ainda adolescente. Começaram a investigar a infância dele e perceberam que ele vivia bastante próximo à casa da Anne-Marie e aos 14 anos ele estaria já a trabalhar a distribuir jornais. E a rota onde ele distribuía jornais todas as manhãs, passava pela casa da Anne-Marie. Portanto, ele passava por lá todos os dias, teria a oportunidade de estudar bastante as rotinas da família e teria tempo para planear o crime. Para além disso, a pegada que foi encontrada no jardim era de um ténis e era de um pé bastante pequeno que podia coincidir com o pé de um adolescente. E também a janela por onde o sequestrador entrou era uma janela pequena, portanto teria que ser uma pessoa com uma estatura pequena a passar por aquela janela. Tudo indicava que podia mesmo ter sido um adolescente, neste caso o próprio Ted Bundy. Quando ele foi questionado, ele voltou a negar qualquer envolvimento, mas ele terá dito também várias vezes que cometeu crimes dos quais não queria falar nem queria revelar, porque as vítimas viviam muito próximas à casa onde ele cresceu e algumas dessas vítimas seriam bastante jovens. Em setembro de 2011, vários anos após o desaparecimento da Anne-Marie, a polícia conseguiu analisar o ADN do Ted Bundy e compará-lo com ADN encontrado na cena do crime, só que os resultados acabaram por ser inconclusivos. A família da Anne-Marie, os seus pais, acreditaram que o Ted Bundy poderia mesmo de facto ser o responsável pelo desaparecimento da filha. Eles viveram o resto da sua vida a acreditar que ele era o responsável. Entretanto, vários anos depois, eles acabaram por adotar uma outra criança, mas mantiveram sempre a esperança de que um dia a Anne-Marie pudesse regressar a casa. Infelizmente, isso nunca aconteceu e o desaparecimento dela permanece até hoje um verdadeiro mistério. O que aconteceu com a Anne-Marie nunca se desvendou, ninguém sabe o que aconteceu com ela, ninguém sabe se realmente o Ted Bundy estará por trás, apesar de tudo indicar que sim. É um caso que permanece até hoje sem solução. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Agradeço por terem visto o vídeo até ao fim e agradeço por todos que permaneceram aqui no canal, mesmo comigo a não postar vídeos durante 2 meses. Agradeço mesmo vocês terem continuado aqui e é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo e aqui vos espero para o próximo. Tchau!